gente, né? Cassinho, meu querido amigo, todos aí, essas mães super poderosas que estão aí, é muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, eu só quero falar que eu sou pastor de uma sinagoga judaico-messiânica aqui em Belo Horizonte, a Har Zion, né? Então, eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, compartilhando a palavra de Deus também, né? É muito importante estarmos juntos, né, meus irmãos? Fazemos parte do mesmo corpo, né? Ai, que bom, meu amigo. Que bom, feliz aqui, viu, Cassim? Bom você aqui. Que ótimo. E Cassim e eu somos amigos já há muito tempo. E fico feliz, tá, pessoal? Porque fazemos parte do mesmo corpo. Não há separação, não há divisão entre nós. Nós fazemos parte da mesma essência, da mesma substância que é Cristo, que é Yeshua, né? Nós temos por hábito já há muitos anos de chamá-lo pelo nome hebraico. Então, às vezes, quando eu falar Yeshua, eu vou estar falando de Jesus. Então, é por a força do hábito mesmo, tá, meus irmãos? E assim fazemos parte da mesma família. E hoje eu vou trazer uma mensagem muito especial para as famílias, né? É parte de um treinamento que eu ministro também nas igrejas, um treinamento também que faço sobre a força que há em você conhecer os seus filhos, conhecer os seus filhos. É um princípio bíblico, vamos dizer, milenar, né? Conhecer as famílias, conhecer, decifrar as famílias que vivemos, é o maior patrimônio. Cris, antes de começar, quantos minutos nós temos aqui, minha amiga? Só para me... Pode ir até 6h40, Varão. Pode estudar. 6h40, tá? Aqui seria 2h40 aqui, né? Isso, isso. Tá bom. Então, é um assunto assim, eu tenho certeza, meus irmãos, se vocês estão aqui, é porque vocês sabem que a família é de um valor inestimável. É inestimável. Eu tenho certeza que por dinheiro nenhum vocês estariam dispostos a trocar a paz que vocês têm no seu lar, a paz que você tem com seus filhos. Você não estaria disposto a trocar por dinheiro nenhum na face da terra. E agora eu sei, né, por que que você está aqui também. Porque esse bem mais precioso, esse patrimônio inestimável, você pode ter certeza, minha irmã, meu irmão que está me assistindo, como ele tem um valor muito elevado, existem várias organizações, várias pessoas que estão querendo subtrair de você, você pode ter certeza. A família sendo esse bem mais sagrado, existem indústrias fortes querendo subtrair. Primeira, a indústria da pornografia, a indústria do jogo, a indústria das drogas, está de olho nesse bem mais precioso. Então, eu tenho certeza que se você está aqui, você quer desenvolver técnicas, você quer conhecer mais sobre como proteger esse patrimônio valiosíssimo que Deus te deu. E aqui nós vamos falar um pouco sobre esse patrimônio inestimável. Não tem valor que possa substituir. Então, eu quero te dar os parabéns de estar aqui. Nós vamos falar sobre família. Nós vamos falar sobre você estar mais fortalecido, fortalecendo cada vez mais a sua família nesta missão única que Deus te deu. Essa missão ela é intransferível. Não é possível terceirizar, não vai por babá, não vai por jeito nenhum, gente. É pai e mãe que é o responsável por essa missão. Então, Deus nos confiou essa missão e aqui somos responsáveis por ela. Eu vou compartilhar aqui alguns slides, vai ser bem rapidinho a ministração, que ela está baseada. Ah, Cris, se você puder me passar aí para compartilhar, é possível? Você vai ter que passar como host da sala. Você consegue ou não? Cris, acho que não está aí. Não, então tá bom, vamos lá. Eu Pessoal, tô bom, falando com o microfone desligado, desculpa. Eu ah, vou, não, tá, eu vou colocar assim para você, só um minutinho. tá. Então, deixa eu passar aqui. Assim. Ah, que bom. Tá joia aqui. Obrigado, querida. Olha, esse é o conteúdo, turma, que eu vou compartilhar com vocês, um conteúdo muito maravilhoso, baseado nesse livro, Decifre e Fortaleça Seus Filhos, um conteúdo específico aí do Dr. Paulo Vieira. Eu tenho autorização pelo autor de falar sobre o tema, e é um tema muito importante, que é o quê? Decifrar e fortalecer a sua família, decifrar e fortalecer seus filhos, descobrir o seu maior potencial que você tem, que são os seus filhos. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Isso, tá, vocês já estão vendo os slides, muito bem. Deixa eu só colocar ele aqui em tela maior. Isso aí. Então, pessoal, eu quero passar com você aqui alguns passos, 5 passos para desenvolver sua família aí para o sucesso pleno. Interessante, meus amigos, meus irmãos, que a maternidade e a paternidade são fatos únicos, papéis únicos, como eu falei no início, interceirizáveis. É um papel dado por Deus a você, para que você possa
desenvolver a sua casa de maneira única. Única. Meus irmãos, a família, nesse sentido, ela é única. Ela se torna um papel subjetivo nessa criação. O que que acontece? A sua casa, ela é incomparável, ela é indivisível, ela é insubstituível. Somente dentro da sua casa que se constrói as maiores memórias afetivas com os seus filhos. A sua casa é impossível ser comparado com a minha. Interessante, né? Veja bem, a unidade entre o marido e a esposa formam uma pessoa, formam outras, formam os filhos, que são individuais. Cada filho é uma realidade, gente. O que funciona com um filho não necessariamente funciona com outro. Deus nos fez únicos, únicos. Eu tenho uma amiga que é gêmea, uma irmã gêmea, que são idênticas, idênticas. Ainda que elas sejam idênticas por fora, elas são únicas por dentro. Únicas, únicas, únicas. E essa é uma missão individual do pai e da mãe, identificar essa identidade única do ser humano. Existe um filho único para ser tratado. Existe um filho que demanda de necessidades especiais do que os outros. Isso faz esse componente também familiar único. É uma experiência única. Então, por isso que é um papel tão subjetivo, e você precisa entender a realidade do seu lar, que é, novamente, diferente, bem diferente da minha. Nesse sentido, preciso te dizer que algo muito comum que levamos conosco para a nossa casa é aquela história do instinto materno ou do instinto paterno. Né? Fomos educados, eu tenho certeza, você que está assistindo essa ministração, eu acho que a Lourdes, eu já compartilhei com ela um pouco sobre essas ideias, nós já assistimos antes, né? A Lourdes está aí, muito querida. Eu tenho certeza que o instinto materno e paterno, ele é muito importante e nós temos esse instinto natural, né? Como pai, como mãe, como pais. Agora, esse instinto materno, ele não é suficiente para lidarmos com tantas questões, questões tão complexas que nós vivemos hoje, nos dias de hoje. Né? O instinto materno, ele está muito ligado àquelas questões básicas da existência humana, né? Como proteger, como dar alimento, como dar proteção na casa, como fazer essas questões básicas no lar. Mas hoje a sociedade tem outras questões muito mais complexas que precisam ser investigadas. Não basta apenas o instinto, como a maioria dos pais e mães acreditam. Nem sempre o instinto é suficiente para lidarmos com essas questões. Então vamos ver. Quais seriam os passos que, inspirado na palavra de Deus, meus amigos, a gente precisa investigar? Nós vamos falar aqui de 5 passos, dicas poderosas para você desenvolver com a sua casa, desenvolver com a sua família. Esses passos são 100% inspirados na palavra do Senhor. Primeiro passo. Primeiro passo é você. Ah, isso aí, Lourdes, que bênção, que joia. Vamos ver junto aí novamente essa mensagem. Olha, primeiro passo é você comunicar a perfeita linguagem de amor. Olha só, olha que bonitinha essa tirinha. O filho pergunta, o pai está falando para o filho, né? O essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa questão, meu filho? Perguntando o pai a respeito da prova que o filho fez. Meu filho, é óbvio que é água. O que você colocou na prova? O filho colocou amor. Amor. Meus irmãos, nós fomos gerados em amor. Todos nós. Todos nós. Aquilo que é mais natural do ser humano manifestar é o amor ao próximo, o amor para a sua para os seus familiares. Esse é o natural, é o nosso natural. Meus irmãos, esse é o resumo de toda a Bíblia, de toda a Bíblia. Assim disse Jesus. Ele disse que ele foi perguntado por algumas vezes qual é o resumo de toda a lei, qual é o principal dos mandamentos. Me fale aí qual em três situações, em Marcos, Mateus e Lucas, né? E qual que é me fala aí o resumo da lei. E Jesus disse: o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua intensidade, com toda a inteligência, né? Ele fez um resumo do Shema, né? Um mandamento, um dos principais estatutos perpétuos do povo judeu, ele disse isso. E o segundo, qual é o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, imagine, todo o resumo da palavra do Senhor se resume no amor. Agora, como amar ao próximo? Como amar a ti mesmo? Olha para você ver como que é a expressão do amor, né? Você pode amar ao próximo na mesma medida, meu amigo, minha amiga, na mesma proporção que você se ama. Olha o que diz o versículo: amarás ao próximo como a ti mesmo, na mesma proporção, na mesma intensidade. Então, se você não entrega amor para você em primeiro lugar, você não consegue entregar amor para o próximo. É real, meus irmãos. Você, Mari, você esposa que está me assistindo, a mesma quantidade de amor que você entrega para você, você entrega para o seu cônjuge. Então, a relação é a mesma. Se você não entrega nenhum amor para você mesmo, você não consegue passar amor.
É assim disse o Senhor na palavra dele. Então, somos feitos em amor, numa linguagem perfeita de amor. Como que eu vou manifestar essa perfeita linguagem de amor? A perfeita linguagem de amor é o cinturão que mantém a ativação do relacionamento de você com seu filho. É a expressão que todo ser humano precisa comunicar e merece receber, meus irmãos. O amor é transmitido, ora, numa linguagem verbal, né, dizer eu te amo, fala muito, nossos ouvidos recebem, mas existem outras linguagens de amor também expressas por palavras, por gestos, por ações, que fazem completa diferença. E as nossas crianças, como fruto desse amor, eles sabem identificar essa linguagem. Quando são aceitos, quando são validados, quando se sentem pertencentes ao ambiente. Quando a palavra de Deus é ministrada, porque se a palavra de Deus é o amor, né? Quando você omite essa transmissão de amor, você também está omitindo a presença do Senhor. Então, as nossas crianças sabem como comunicar com amor. Somos todos feitos a essa imagem. Existem algumas formas de a gente comunicar amor, e elas, muitas das vezes, não estão ligadas somente à palavra, mas está ligada a olhares, ao abraço de 40 segundos. Ao abraço, te pergunto, você já... Quanto tempo você não dá um abraço no seu filho, na sua filha? Por quanto tempo? Quanto tempo esse abraço se manteve distante? Ou uma linguagem mais afetiva, uma linguagem de validação? Te pergunto, quanto tempo que você não tem validado seu filho? Corrigir, meus irmãos, é papel nosso do pai. Papel, a palavra mesmo diz, ensina o teu caminho, a criança no caminho que ela deve andar. Ela jamais vai se desviar quando adulta. Entretanto, a correção compete a nos fazer. Mas, entretanto, e a validação? O que é a validação? É dizer o quanto nossos filhos têm andado no caminho certo. Meus amigos, desde pequeno, nós validamos os nossos filhos em toda a trajetória deles, em toda, seja nos primeiros passos, seja quando ele cai, não é mesmo? A criança, quando cai, ela levanta. Qual que é o nosso papel? Limpar a poeira do joelhinho, limpar a poeira e falar, filho, vamos andar, você consegue andar. Agora, nossos filhos, quando caem, quando às vezes são assediados por esse mundo perverso, cheio de pecado, que muitas das vezes são contaminados, te pergunto quanto você valida o seu filho a levantar, a erguer. Filho, levanta. É isso, essa é o amor de Deus. O amor de Deus chegou a você. Vamos levantar e vamos seguir de volta. Validação são linguagens do amor, meus irmãos, que muitas das vezes são expressos aí por palavras, por gestos, por ações. Comunique a perfeita linguagem de amor, sendo aí uma comunicação incondicional entre pais e filhos. É a base da formação, de uma formação de uma criança feliz e segura. Você quer deixar a sua criança mais forte dentro do seu lar? Comunique amor, através de gestos, através de palavras, validando a ação. Né? Aqui, isso não adianta muito ser de teoria, não, meus irmãos, tem que ser de prática. Né? Então, não adianta eu falar com você que é importante orar todos os dias se você não ore, se você não esteja, né, em amor com seus filhos. Então, isso é algo que tem que ser feito em prática. Segundo passo, de maneira bem objetiva. Identifique, meus irmãos, qual é a fase de desenvolvimento que o seu filho está. Os nossos filhos, existem fases, né, as fases de idade, muito bem precisas. Né? Então, existe a fase de 0 a 2, de 0 a 3, de 3 a 6. Cada uma das fases são importantes. Para quê? Para você ampliar os limites ao seu filho. Saiba que quando você dar limites aos nossos filhos, vem de Deus. Né? O amor do nosso Deus se manifesta pelos limites, sabia? O nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus ciumento, um Deus enormemente ciumento para com seus filhos, nós somos seus filhos. E é natural que você também manifeste esse amor para os seus filhos, dando o quê? Dando limites. Agora, é interessante que esses limites, à medida que eles expandem a idade, esses limites também são ampliados. Né? E aí os nossos filhos entendem que eles estão crescendo. E isso é de Deus, meu. O crescimento vem de Deus. O crescimento seu espiritual vem de Deus. O crescimento está sempre associado com a responsabilidade. À medida que você dá mais limites, amplia os limites, as fronteiras que você está dando para os seus filhos, você está aumentando as responsabilidades. E é bom ele viver isso com você, ampliando cada vez mais. Então, de um mês para o outro, seu filho pode ter uma mudança grandiosa, grandiosa na vida. Né? Então, fique atento. Olha lá, vou falar aqui rapidamente as primeiras fases, 0 a 2 anos. Meus irmãos, é uma fase, olha que foto mais linda essa foto. Uma foto, não sei se você, mamãe ou papai que está assistindo essa mensagem, tá nessa fase. Mas essa fase é uma mensagem, é uma fase que não tem muita comunicação de palavras, embora você comunique, mas a sua criança ela não vai entender muito bem, porque é uma linguagem mais não verbal, uma linguagem trocada de olhares, de sentimento, toque, abraço. Né? Então, isso é uma linguagem natural. E atenção,
Os nossos filhos, eles estão fazendo essa leitura facial. Olha o rosto dessa mãe. Ela entende, essa criança entende quando essa mãe está sorrindo. Quando era querida. Ela entende quando ela é querida. E ela entende quando ela não é querida. Isso é uma linguagem, meus irmãos, que estes seres em miniatura aí conseguem identificar de maneira automática. Eles conseguem fazer a leitura do ambiente pelo nosso rosto. E essa leitura começa lá no ventre, né? Não sei se tem alguma mamãe grávida aqui ou que vai assistir essa gravação, mas essa linguagem, ela é transmitida lá no interior, pode ter certeza. A criança, vamos dizer, ela não precisa de nascer para ler o celular. Ela não precisa. Afinal de contas, né, a leitura que nós fazemos do ambiente que vivemos não vem pelos olhos da face, mas vem pelos olhos da mente. Né? Os olhos da face são apenas lâmpadas, lâmpadas que nos permitem enxergar essa realidade. Lâmpada para o meu caminho. É assim, o salmista diz, luz é a tua palavra. Você lê a palavra com os olhos, mas você recebe no teu espírito. Então, toda a realidade se constrói no ambiente quando você não está muito bem vendo. A nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é? Então, aqui, quando você tem essa relação com o seu filho, muitas e muitas emoções estão sendo transmitidas e ele está fazendo essa leitura. Por isso é comunicação, né? E isso é comunicação. Quando você faz. Né? Tudo comunica. O filho entende. O filho entende. Oração. Vamos pensar, numa fase de 3 a 6, é uma fase que a criança está um pouco mais. Ela está nessa fase pré-operatória, entendendo que ela está crescendo, ela já saiu daquela fase, né? Então ela já conhece elementos de linguagem. Essa fase, a criança, ela desenvolve a emoção, meus irmãos, a mais pura expressão. A criança aqui, ela é muito emocional. Veja bem, a criança lá naquela primeira fase, ela entendeu, é um bebezinho, ela entende como que ela pode te deixar um pouco mais preocupada. Coisas, né? Ela sabe fazer isso. Muitas das vezes, o quê? Pelo choro que dá, pela intensidade do choro. Ela sabe te tirar do sério, muitas das vezes, nesse sentido. Pedir o que ela quer. Pedir o que ela quer. Ela está muito ligada a essa fase de alimentação muito intensa. Né? Ela percebe, né, meus irmãos, que o seio materno, o seio da mãe, é uma extensão do seu próprio corpo. Ela passou 9 meses alimentando dentro da barriguinha. Quando ela sai, ela continua alimentando na mãe, fazendo uma extensão do próprio corpo. Isso é divino, isso é maravilhoso. À medida que ela está nessa fase de 3 a 6, ela consegue já perceber o seu ambiente, só que ela se consegue ver ainda no centro do universo. E é verdade, né? Todos os cuidados da casa, veja bem, de 0 a 2, toda a casa, ela é o quê? Ela é preparada para receber esse serzinho. E aí, aqui nessa fase, ela pode também continuar querendo ser nesse centro das atenções. Então, é natural essa criança se ver no centro do mundo. Então, ela entende agora que tudo verdadeiramente gira em torno dela. Então, é uma criança muito mais emocional. Uma criança que sabe utilizar muito bem as suas emoções a seu favor. Então, aqui, soma-se aí a todas as memórias afetivas, meus irmãos. Então, veja bem, todo o tempo de oração, todo o tempo que você gastar em família, assim, as experiências, seja com os aniversários, seja com os cultos, o participar, o levar a criança ao culto e fazer com que ela perceba que aquele ambiente é um ambiente de adoração. Aqui ela já consegue entender, ela já consegue ver a realidade onde ela vive e consegue ver ali o contato com outras crianças, como que é importante, né? Então, essa fase, e tenha certeza, um detalhe que eu quero te falar, toda a questão da educação que é dado por você, pai e mãe. Essa função é interceirizável, como nós falamos lá atrás. Toda educação religiosa, todos os princípios morais, opa, todos os princípios morais são transmitidos dentro de casa. O mundo não consegue tirar isso de vocês. Não consegue tirar, porque isso está sendo construído lá no ventre. Deus permite que essa relação aconteça lá no interior. Então, não tenha dúvida disso. De 7 a 9, a criança já começa a ter uma visão mais fora, né? Um pouco mais fora do lar, então ela precisa ter um relacionamento com grupos. Uma criança que começa a ficar mais racional, aqui nasce milhares e milhares de porquês, né? Então, a sua filha aqui, seu filho começa a ser, como se diz, um protestante nato. Ele começa a protestar verdadeiramente, perguntando, né, a você sobre todos os aspectos da vida. Muito saudável, né? E de 12 a 13, 10 a 12, inicia uma fase da pré-adolescência, uma fase de grande atenção que você precisa ter para você ver verdadeiramente a mudança de comportamento, que é real, meus irmãos, é uma dose elevada de hormônios que os nossos filhos recebem, então é uma fase muito importante que você precisa entender também. E uma fase muito especial também, né? Uma fase que quem já tem filhos adolescentes sabe que é uma fase que envolve o conhecer outras realidades aí fora, e você, papai e mamãe, precisa estar muito preparado para enfrentar justamente essa etapa. Cuidado com o isolamento. Cuidado com o isolamento também. Terceiro passo aqui, para a gente já ir caminhando para o fim, perceba e valorize o seu filho, nutra ele com aquilo que ele tem de melhor.
Nutra. O que é nutrir o filho? Alimentá-lo. Então, aqui, para isso, você precisa perceber o seu filho em algumas características que ele tem muito própria deles, muito própria, né? Como na linguagem, na simples linguagem do amor, existem aí né, a criança que é bastante colérica, a criança que é bastante sanguínea, né? Uma criança que é mais Qualidade de tempo, como ela gosta de ser amada, qualidade de né? tempo. Existem características Presente, muito próprias dos nossos filhos, que aqui esses autores, eles trazem 4 comportamentos bem próximos que você também pode identificar no seu filho, enquanto comportamentos enquanto influência. Eu vou explicar cada um deles, tá? Dominância, influência, estabilidade e conformidade. São 4 tipos de comportamento que os nossos filhos podem desenvolver. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Às vezes, você tem um filho que demonstra uma alta dominância. É natural dele ser assim, viu, meu irmão? É natural de nascermos com essas 4 características. Às vezes, um pode ser mais dominante que o outro, e o outro pode ser menos dominante. Mas isso acontece. Por exemplo, uma criança que tem uma alta dominância, ela tem uma característica de ser mais ousada. Ela se sente que é um super-herói. Ela está à frente, ela é assertiva, ela é comunicativa, ela dá comandos. Quem sabe sua criança pode ser nessa característica, ela pode assumir alguns comportamentos que é muito próprio dessa criança. Então, uma criança que está uma criança líder, é uma líder nata, ela vai à frente, ela realiza, ela acontece. Às vezes, essa criança pode ser muito mal interpretada como uma criança que é bagunceira, uma criança que é muito ativa, uma criança que é hiperativa. E, às vezes, com a medicina atual, pode até se rotular uma criança como muito hiperativa, como muito bagunceira. Mas tenha certeza, às vezes pode ser apenas o comportamento dela, né, que você vai precisar desenvolver uma linguagem de amor própria a essa criança. Às vezes, sua criança pode ser também muito comunicativa, sendo auto-influente. O que é uma criança que comunica muito? É uma criança que fala muito, que tem muito entusiasmo. Uma criança muito sociável, uma criança extrovertida, uma criança que tem uma persuasão, que precisa falar. Às vezes ela chega em casa, quer falar. Às vezes, uma criança que é dominante, ela quer só agir. Uma criança que vai mexer com os brinquedos e tal. Mas essa criança, esse estilo, ela vai querer falar com você e você vai ter que estar atento a isso, a ouvi-la, a receber o que ela tem para te dizer. Né? Então, isso é uma qualidade, uma característica também que pode manifestar nas nossas crianças. Uma criança que é mais estável, ela é mais paciente, é uma criança mais empática, uma criança que se vê muito na necessidade de planejar o seu dia, uma criança muito organizada, muito persistente, uma criança que já vai falar menos, mas ela vai buscar mais conselho, porque ela vai querer saber de você qual é o passo que você que vai ter, ela vai precisar de agir. E aí, você não pode também rotulá-la como uma criança mais dependente. É uma criança. lenta, né? Não pode chamá-la de uma criança mais lenta. Ah, essa menina é mais lerda do que a outra. Nunca faça isso, meus irmãos. Nunca faça. Nunca compare. Se você, caso seja uma professora, caso você seja uma mãe que tem mais de um filho, nunca compare. Não coloque nenhum, como se diz, rótulo na mente dos nossos filhos, porque esses rótulos eles levam para sempre. Então, se sua criança é mais paciente, haja com mais paciência com ela, haja com mais empatia. Às vezes você pode ser muito dominante, você não tem muita paciência, sua paciência é assim, ó. Mas se você tem uma criança que é mais tranquila, seja mais tranquila na comunicação com ela. Se você vai estar falando na mesma linguagem de amor dela. E, ao mesmo tempo, a sua criança pode ser mais conforme. E ela é uma criança mais concentrada, uma criança mais prudente, uma criança mais persistente. Descubra. A ideia é essa. Descubra quais são os perfis comportamentais da sua criança para que você venha assim a comunicar na linguagem dela, na linguagem dela. Eu vou finalizar aqui no 4º passo, muito pelo nosso tempo também, que é as experiências, meus irmãos. Na palavra do Senhor diz que quanto mais experiências positivas você trazer para os seus filhos, mais forte eles estarão aqui, ó, na mente. Uma das formas que você tem para trazer a sua criança para o seu lado é fortalecer por meio de experiências. Aqui o Dr. Paulo nos fala que existem 7 experiências que você pode desenvolver no seu filho. Eu quero só finalizar aqui com essas 7 experiências rapidamente. Essas experiências são as experiências mais importantes, que fazem com que seus filhos tenham a memória afetiva a respeito do seu lar. No seu lar, primeira experiência é o pertencimento, meus irmãos. Quantos lares são destruídos porque os filhos não se sentem pertencentes? E você sabe quem adota esses filhos? Muitas das vezes são as drogas, a prostituição. Essa criança, quando não se vê pertencente na sua casa, ela vai buscar em outros lugares o pertencimento. Saiba, a necessidade de se pertencer é uma necessidade, é como que nós temos de Deus, é uma necessidade, como o ar que você respira, como você precisa se sentir pertencente a alguém, a algum lugar, a uma igreja, a Deus. Nesse lugar você precisa se sentir importante.
Nossas crianças precisam saber que elas são importantes nos nossos lares. O Eterno de Israel, a palavra do Senhor diz que você precisa ser sempre vinculado à sua casa, né? Nós chamamos em hebraico, é um termo chamado Beit Shalom, é uma casa de paz. A sua casa, meu irmão e minha irmã, é um farol, é um lugar que emana a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Esse é o lugar mais importante. Pela tradição judaica, o que os rabinos dizem? A sua casa é uma extensão do templo em Jerusalém, já pensou, meu irmão? A paz no seu lar, ela é um dos alvos mais elevados que você precisa buscar, tenha certeza. E criando um lar que tenha pertencimento aos seus filhos, que seus filhos se sintam importantes nesse lugar, que seus filhos se sentem que existe uma conexão afetiva, existe sim, e seus filhos sabem que no seu lar é o lugar de mais fortaleza, é o lugar onde vai ser fortalecidos os laços mais importantes. Quarto passo, é no lar que se dá limites, é no lar que se ensina aonde estão as fronteiras nessa vida, aonde os nossos filhos podem ir, aonde que eles não podem ir. É no lar que se ensina com muita alta responsabilidade. É no lar que se ensina sobre generosidade, meus irmãos. É no lar que se ensina como você vai amar ao próximo. Mas quem é esse próximo? O próximo que está para além do seu lar. Como você ama verdadeiramente o seu vizinho, com ações, com atos, com palavras. Isso é um aprendizado que vem pelo olhar. Os nossos filhos veem, enxergam em nós essas ações e eles vão repetir. Se você é muito generoso, se você compartilha da palavra de Deus, compartilha de alimentos, compartilha das riquezas que Deus te fornece, seus filhos vão fazer da mesma forma. É no lar que tem a experiência de crescimento. Os seus filhos percebem, sim, que estão crescendo em estatura, em verdade. Então, eles sabem que podem caminhar de uma maneira mais corajosa para fora do lar. Entenda? À medida que você expande os limites com seus filhos, eles vão ser filhos mais fortes, mais corajosos. E é dentro do lar que se dá missão e significado. Para que nós viemos a essa terra? Nós viemos, sim, para expandir o reino de Deus. Saiba, é por meio dessa experiência. Se você faz dentro da sua casa, trazendo a missão e o significado para que nós viemos a essa terra, meus irmãos, que é para honrar, para expandir o reino do eterno Deus, é para trazer o nome de Yeshua, o nome de Jesus conhecido nos quatro cantos da terra, seus filhos vão levar essa missão. Desse modo, o mundo não pode retirar. Saiba, o seu lar é essa unidade. O seu lar é essa unidade mais poderosa. É o lugar mais potente que existe. É o lugar mais poderoso, pode ter certeza. É o lar que emana, né, esse Beit Shalom que nós chamamos. É um lugar de paz, meu irmão. É um lugar assim. É um lugar que se constrói essas experiências mais poderosas. São experiências mais poderosas que você leva para o resto da sua vida. Então, não terceirize essa função. Essa função é única sua, é sua. Você não pode trazer a missão de ensinar a palavra de Deus. Me desculpe, mas eu sou pastor. Não é do pastor, sabia? Não é. É do pai e da mãe. Vocês são sumos sacerdotes desses lares. Vocês são a expressão máxima, a autoridade máxima sobre seus filhos.